O céu e o inferno, justiça divina segundo o Espiritismo. Código Penal da Vida Futura. E quando nós falamos em Código Penal da Vida Futura, nós estamos aqui na continuação, a gente tem que refletir em como nós estamos agindo perante esse Código Penal. Cada um de nós vai arcar com as consequências de seus atos. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não impedindo quando poderia fazê-lo. Bom, a gente tem a responsabilidade perante nossos próprios atos. Todos nós temos que tomar as nossas atitudes, nossas ações e praticarmos as ações coerentes, compatíveis com a nossa necessidade, com as nossas possibilidades de ação, com as nossas possibilidades de construir e reconstruir a nós mesmos. Em todo momento, passa pelo crivo da nossa consciência, pelo crivo da nossa razão, do nosso bom senso. E compete a cada um de nós agir segundo esse bom senso, segundo essa consciência. Trabalhemos, pois, para edificarmos o bem em nós, para fazermos com que o bem se estabeleça em nossos corações e sejamos, então, pessoas melhores, pessoas mais positivas, pessoas mais construtivas de um mundo melhor. Tudo que nós temos aqui nessa existência para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos e para fazermos do nosso presente as conquistas para o futuro. Portanto, tudo depende de nós, salvo aqueles problemas que foi provocado por outro e quando nós poderíamos ter impedido e não impedimos. Aí nós somos responsabilizados também. Então, as ações que nós vamos tomar têm que passar sempre pelo crivo da razão, do bom senso, para que nós possamos estabelecer uma meta melhor para todos nós. E chegar a essa meta com segurança, com tranquilidade e em paz. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda a maior pena. Então, incentivar o outro a suicidar, a pessoa vai sofrer uma pena maior. Aquele que vai saber que a pessoa queria suicidar, não tomou nenhuma atitude para proteger, também vai sofrer uma pena. E assim, sucessivamente, ao longo do tempo, cada um vai passando pelas suas penas, pelas suas penalizações. Tem um livro, eu não me lembro agora o nome do livro, mas conta a história de José de Arimateia, que antes de vir para a Terra, ele trabalhava com pesquisa de células-troncos, onde pegava fetos abortados, fazia uma série de pesquisas que não se deve fazer. E ao chegar na Terra, ele passou por muitos processos de reencarnação, que ele era abortado, reencarnava, abortava, reencarnava, abortava. Ele tendo conseguido reencarnar uma vez, na época de Akenaton, e depois, na época do Cristo, já sobre o magnetismo de Maria, então ele conseguiu reencarnar e trabalhar ali nas bases do cristianismo. Cuidado, o terreno que vai mexer traz consequências para cada um que mexe naquele terreno. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo por menores, são pouco mais ou menos idênticas. As punições, que são inerentes à inferioridade dos espíritos, as consequências sempre são mais ou menos parecidas, os pormenores que vai modificando em cada fato, em cada ato, em cada pessoa, levando em consideração que o estado evolutivo, o estado de entendimento, a capacidade de compreensão, para que dentro disso vai tendo as variantes das punições. A punição mais imediata, sobretudo, entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Essa daqui é uma das mais complexas, das mais conturbadas que existem, porque à medida que você
tenta travar o progresso humano, a sua alma vai ficar presa ao corpo físico. Imagine um líder político que agiu para criar guerras, criar discórdias, criar intrigas. Ao desencarnar, então ele vai ficar com a alma presa ao corpo, sentindo os vermes a comerem, e a partir dali ele vai sentindo na própria pele as consequências das suas ações, até que chega um momento certo que é autorizado a se desligar daquele corpo físico. E quem acha que político vai para o inferno tem uma notícia triste. Não vai para o inferno. Eles reencarnam em condições bem limitadoras, que eles às vezes limita seus movimentos, limita a inteligência, lógico, e vai criar uma série de limitações para que ele fique preso a um corpo físico por um tempo determinado, até que ele comece a despertar para o amor, para a compreensão. Então, a gente precisa compreender que todos recebem segundo a sua necessidade. E se você teve muita responsabilidade e cometeu muitos erros, logicamente que a sua necessidade é de passar por um processo reparador proporcional. Naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e a vida material já se acham identificadas com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula, a perturbação de um pacífico despertar. A turbação de um pacífico despertar, ou seja, vai chegar lá, é como se tivesse deitado muito cansado, aí ao acordar você ainda tem aqueles resquícios do cansaço, aí você abre um olho, abre o outro, dá aquela espreguiçada, ou seja, é uma turbação lenta, básica, necessária, mas bem suave. Vamos procurar nos espiritualizar, vamos procurar agir com mais prudência, com mais respeito, com mais amor, com mais responsabilidade, e aí a gente vai crescendo, estabelecendo padrões de entendimentos melhores. 23º, um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar por muitos anos, durante as quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. E é interessante que, uma vez, uma pessoa é vidente, ela não entende que é vidente, ela estava conversando com o espírito batendo papo com ela, e ela achava que o espírito era um ser. Ela via aquele espírito como se fosse uma pessoa. E, de repente, ele sai, ela fala assim, nossa, como é que ele passou naquele muro? Nossa, ele deve ter parte com o diabo, que atravessou o muro. Então, tudo para ela era desse sentido, tinha parte com alguma coisa, porque ela não entendia essa alguma coisa. E ela não conseguia compreender, desprender de determinados fatos, determinadas condições, e ia sentindo, vivenciando aquela mediunidade conturbada, delicada e tão bonita. Porque é muito bonito você ter uma mediunidade, uma evidência plena, mas tem as consequências, tem a responsabilidade, que às vezes a pessoa não consegue conjugar as duas coisas e se perde no meio do caminho, numa oportunidade brilhante de conseguir estar bem consigo mesmo, de estar bem no sentido de procurar evolução. E logicamente que o espírito estava conversando com ela e se sentia ainda vivo. E a outra foi, isso é comum aparecer nas mediúnicas, os espíritos assim, ele disse que estava no céu. Eu perguntei para ele onde era o céu, que ele era de uma religião muito radical, defende uma série de ideias muito radicais para seus fiéis. E ele disse que o céu era ficar morando na igreja que ele pertencia. Falei, mas e Deus fica lá? Aí eles falam que eles ainda estavam em oração para poder ver Deus. É importante nós fazermos as devidas reflexões, respeitarmos as condições do espírito, para que ele possa ser esclarecido, para que ele possa ser ajudado, e para que a gente tenha condições de fazer o melhor possível para ajudarmos-nos mutuamente. 24º, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Então, os criminosos, é comum, a gente já viu em vários livros, eles verem as cenas do crime acontecer repetidamente, seguidamente, por um tempo grande. Ele não consegue precisar do tempo. Eles ficam vendo até que o dia que os protetores deles tiram ele daquele marasmo, daquela auto-hipnose. Então, eles ficam lá por muito tempo.
25. Espíritos há mergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço. Atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem o termo. Então, à medida que eles estão vendo, se sentem muito culpados, eles não conseguem ver o termo daquela punição, o termo daquela falta, e eles vão sofrendo, vão sofrendo, vão sofrendo, e nas mais variadas situações, aqueles que ficam nas trevas, aqueles que ficam isolados no espaço, e tem um filme, se não me engano, é Além da Vida, que dá algumas nuances do mundo espiritual, principalmente quando mostra aqueles espíritos tudo atolados num pântano, só com a cabeça de fora. Aquilo ali existe, tá? Todas aquelas situações que tá lá no filme, é Além da Vida, Amor Além da Vida, aquilo lá tudo é real, no mundo espiritual. Só que ali tem o dom, o trato poético, que o espírito mudava de lugar, de lugar, de lugar, e no mundo espiritual não é tão assim. E o tempo que eles ficam lá, o tempo proporcional à sua depuração, é no momento que eles despertem para Deus, que eles despertem para a necessidade da oração. E quem está lá, qualquer 5 minutos vai parecer uma eternidade. Alguns são privados de ver os seres queridos, e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Ou seja, tudo aquilo que você fez para prejudicar o outro, você vai sentir, você vai passar por aquela pena, você vai passar por aquele castigo, por aquela situação, de alguma forma. Esta situação perdura até que o desejo de reparação e arrependimento lhes traga calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, por termos a essa situação. Por isso que a oração é tão importante, a gente cultivar o hábito da oração, mesmo aquelas pessoas que ficam repetindo o Pai Nosso, Ave Maria, o tempo todo, é importante, é bom, porque eles vão estar criando as condições necessárias ao seu processo de reabilitação, criando as condições necessárias ao seu processo de melhoria, de aprimoramento, e cada um, no seu momento certo, fazendo a melhoria adequada às suas necessidades evolutivas, sua necessidade de aprendizado e de se corrigirem. À medida que a gente vai se corrigindo, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se melhorando para estarmos cada vez melhores, cada vez mais condizentes com a justiça divina. E isso depende de cada um. Cada espírito tem o seu momento de despertar, cada espírito tem o seu momento de aperfeiçoar, cada espírito tem o seu momento de se melhorar. É necessário que as pessoas tomem as devidas providências, tomem as devidas ações para estarem bem, para estarem se melhorando, para estarem se aperfeiçoando. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é o suplício ver acima dele, colocados cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. Então, se você age com muita arrogância, tratando os seus subordinados mal, chega no plano espiritual, eles vão estar bem, você vai estar mal. Aí você vai saber que eles estão em condições melhores. E lá não vai adiantar gritar, não vai adiantar espernear, vai ter que aprender a ajoelhar, rezar e pedir perdão. O hipócrita vê desventurados, penetrados e lidos por todo mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar e dissimular. Nesse momento de fake news, que pessoas vão dissimulando, propagando fatos, imagens, ou seja, um universo de situações, de ações para denigrir o outro. Um dia, chegando no mundo espiritual, ele vai ficar vendo todas essas cenas, vendo todas essas notícias falsas, todos esses boatos, e vivendo e vivenciando cada uma daquelas situações, até aprender a fazer oração. Até o momento de aprender a se arrepender. Isso se ficar na Terra. Porque se você está colaborando para a desdita de muitos, e até mesmo para prejudicar uma nação inteira, você vai arcar com as consequências duramente. Não importa onde você esteja, você vai arcar com as consequências. E às vezes nessa vida mesmo.
O sátiro, na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos mais atroz tormento. Vê o avaro o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto que o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências da sua atitude terrena. Cada um segundo as suas obras, a cada um segundo aquilo que tiver feito. E aqui está bem esclarecido. Cada um sofre os seus tormentos mais atrozes, segundo a falha que cometeu, segundo o desleixo que deixou-se levar, segundo as ações intempestivas que deixou-se arrastar ao longo de séculos, de milênios ou de uma vida apenas. Mas essa vida aqui é reflexo do que a gente vivenciou no plano espiritual. Então nós vamos tomando uma atitude após a outra, somatizando tudo aquilo até que um dia verdadeiramente nos arrependamos e comecemos a tomar as atitudes necessárias ao processo evolutivo, a tomar as atitudes necessárias ao processo de reparação. E aqueles que cometeram erros, principalmente os egoístas, os hipócritas, vão estar em condição de muito sofrimento, de muita dor, e então vamos entender que nem a sede, nem a fome lhes serão mitigadas. Sentirão sede, sentirão fome e continuarão assim, porque nem as mãos, nem amigas mãos se lhes estenderão, as suas mãos súplices. É, pois, que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. E para essas pessoas mais egoístas, as consequências são mais drásticas, são mais complexas, são mais complicadas. Então, precisamos aprender a trabalhar no bem, precisamos aprender a trabalhar os bons sentimentos, precisamos aprender a construir um ideal superior para todos nós. E nessa tentativa de construir esse ideal superior, nós vamos procurar nos aperfeiçoar, nós vamos procurar nos aprimorar e nos fazermos melhores. 27º, o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosa e rigorosa serão os frutos de as suas consequências. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosa e rigorosa serão no futuro as suas consequências. Então, nós temos que ficar atentos, nós temos que ficar bem vigilantes com as ações que a gente toma, com as consequências das nossas ações, com as atitudes que a gente vai tomando, para procurarmos nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos e sermos realmente melhores amanhã. Todos nós temos aqui as nossas possibilidades de fazermos o bem, todos nós temos aqui as nossas possibilidades de trabalharmos intimamente para que o bem aconteça em nossa vida. E é por isso que nós temos que estar sempre vigilantes, sempre repensando se nós estamos fazendo o bem ou não. E fazer o bem bem feito, lógico. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Tudo que nós estamos fazendo aqui na Terra, nós vamos chegar no mundo espiritual, vamos deparar conosco mesmo e com a nossa consciência diante daqueles atos praticados. Saibamos, pois, refletir sobre como estamos agindo, de que formas estamos agindo e como estamos construindo o nosso amanhã, como estamos construindo as nossas realizações para que o mundo seja melhor, para que tenhamos um mundo íntimo melhorado, aperfeiçoado, nessa construção que precisamos estabelecer para todos nós. Mais tarde, outra encarnação lhe será facultada para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba. As encarnações são sequências das vidas anteriores. Então nós temos, são sequências e consequências, certo? Então nós temos essa vida aqui, que é uma sequência da vida anterior e uma consequência daquilo que fizemos no mundo espiritual e na vida anterior a essa que estamos encarnados.
Ao adentrarmos no mundo espiritual, será consequência dessa vida aqui e do somatório das vidas passadas. Ao retornarmos, vai ser as consequências daquilo que fizemos no mundo espiritual, mais as consequências das vidas passadas. Ou seja, todo momento nós estamos construindo o nosso futuro. E as punições são sempre mais complexas, mais complicadas, de acordo com aquilo que nós estivermos fazendo, de acordo com aquilo que nós estivermos passando, construindo, edificando. De sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a espiar. E os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem os seus vícios e inutilidades, pagá-lo-ão muito caro em ulterior existência. Nesse sentido, foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Entendamos, meus irmãos. A vida aqui na Terra, nós só vamos sofrer, só vamos expiar por aquilo de mal que fizemos lá atrás. Nada mais, nada menos. Mas também tem aquelas situações que os Espíritos pedem como uma prova para ele ter uma promoção melhor, para ele ter uma ascensão maior. Então, mesmo sendo uma expiação aos nossos olhos, para ele é uma prova que ele pediu. Como as pessoas costumam dizer na gíria, café pequeno. E ali, então, ele vai ter as condições de se deparar, de se enxergar e de se elevar, fazendo com que ele possa caminhar com mais um pouco de segurança para o seu refazimento íntimo, para o seu aprimoramento. Os vícios e inutilidades nós vamos pagar nas próximas existências e às vezes caro, para que a gente aprenda a valorizar o nosso tempo, aprenda a valorizar aquilo que nós estamos fazendo. E a todo momento nós temos que estar bem atentos, bem vigilantes, que às vezes a gente sabe que está errado. Às vezes a gente sabe que não vale a pena, mas por algum motivo nós nos deixamos levar gostosamente naquilo ali e aí nós precisamos nos corrigir. E muitas das vezes os vícios que nós carregamos, algumas doses da homeopatia certa vai nos mudar aquele padrão mental e nós vamos deixar de praticar aquele vício, de agir segundo aquele vício, corrigindo a nossa conduta. Deus nos oferece N oportunidade de nos melhorarmos, de nos fazermos melhores, depende de nós usarmos-las. 29. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Não adianta achar que vai bajular Deus, que vai conseguir um favor, não vai. Então vamos lá. O culpado que ela atinge não fica exonerado e, enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Então, Deus sempre traz para a gente as oportunidades, traz para a gente as necessidades de aperfeiçoamento, de melhoria, de pararmos para refletir na nossa conduta, nas nossas ações, nas nossas atitudes, e assim nós vamos, ao longo das nossas existências, ao longo da nossa caminhada, aprimorando-nos, aperfeiçoando-nos, até que um dia estejamos 100% bons, estejamos 100% agindo condizentemente com as nossas necessidades evolutivas, com a nossa posição aqui na Terra. Façamos, pois, meus irmãos, o melhor possível, para que o melhor possível venha nos envolver, nos impulsionar para o bem e nos dar a oportunidade sagrada de crescermos e de estarmos em condições condizentes com as leis divinas. 30. Subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas por temporárias constituem, concomitantemente, castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés, por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital, sofrendo de moléstia resultante da própria incúria. Então nós estamos, cada um passa por aquilo que faz necessário, a reparação é dependente da vontade humana. Então, aquilo que nós entendemos como castigo são remédios auxiliares temporariamente aplicados para a cura do mal que existe em cada pessoa que está passando por aquela provação, por aquela expiação. Em toda a nossa vida, nós temos que ficar reparando. Por que está acontecendo comigo? Às vezes você passar mal não é por causa do seu karma, é porque você comeu o que não devia. Às vezes você depara com a situação que você não procura trabalhá-la intimamente de uma forma melhor. Às vezes você procura
não procura entender o processo de aperfeiçoamento que você está inserido, que você tem que se melhorar, que você tem que se aperfeiçoar. Cada um de nós está dentro de um patamar, dentro de um padrão de ação necessário aos processos reparadores, necessário aos processos de aperfeiçoamento. E aí, os espíritos que estão passando pelas provas, eles não estão condenados temporariamente, eles estão passando por um tratamento para tratar as suas moléstias resultantes da sua incúria, das suas ações. Se eu sei que tem que usar um EPI, equipamento de proteção individual, para fazer um determinado serviço, e eu não utilizo, em breve estarei doente, terei que ficar um tempo fora do trabalho para ficar em tratamento. Da mesma forma, o nosso EPI, equipamento de proteção individual da vida espiritual, chama-se Evangelho. À medida que nós vamos praticando o Evangelho, nós vamos nos protegendo, nós vamos nos fortalecendo e vamos continuando o nosso trabalho no bem, nós vamos continuando nossas realizações. Mas, se nós não procurarmos agir com perfeita ação, com perfeitas atitudes engrandecedoras, de nos fortalecer, de nos aprimorar, essas atitudes, essas ações, essas pessoas que estão ao nosso redor começam a passar por todas aquelas situações e de riscos que nós normalmente nos colocamos a nós mesmos e quem está junto conosco. Tudo nessa vida depende do nosso conjunto de fatores de ações, que a gente ser mais consciente possível, para a gente ser o mais vigilante e agir com mais bom senso. A compadecer-se, serem-se, com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama. Esperando alta, tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. Então, à medida que nós temos que procurar nos proteger, agir com segurança, fazer com que a gente aprenda a praticar o Evangelho, para que o amor se estabeleça em nossos corações, para que os bons sentimentos estejam nos envolvendo, para que com isso nós estejamos em condições de nos ajudar a melhorar. Mas se a gente fizer diferente disso, esse descuido de si mesmo vai fazer com que a doença se prolongue, vai fazer com que nós tenhamos outros problemas, vai fazer com que nós venhamos a sofrer as consequências dos nossos atos por mais tempo. 31º. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. Então, nós sofremos aqui na Terra as consequências, já falamos isso várias vezes, mas Kardec às vezes repete para ficar bem didático, bem explicado, as consequências daquilo que nós fizemos nesta vida e em outras vidas. Nós vamos respondendo por isso. E as condições vão se agravando à medida que o planeta vai avançando, vai melhorando, vai evoluindo. A gente começa a achar, não vai ter mais punição. Mas só que tem que no planeta de regeneração você começa a ser punido pelo que você pensa também. Não só pelo que você faz. Certa vez aconteceu uma série de situações que redundou num certo prejuízo para mim. Fiquei muito chateado com aquilo ali, estava bufando. E um dia a Barilova com seu tablet, ela foi olhando assim. No dia X, às tantas horas, você falou isso, isso e isso, e você pensou isso, isso e isso de uma pessoa. Por isso, você tomou esse prejuízo agora para compensar o seu erro. Foi, mas eu só pensei, foi por isso mesmo, aprenda a não pensar. Ou seja, ainda não somos plenamente punidos por aquilo que pensamos, mas já começamos. Vamos continuar aqui. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim, se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem,
para a perfectibilidade. Nada é em vão. Tudo se encadeia, tudo vai passando por um processo de reestruturação, de refazimento, para que nós possamos estar em condições de fazer o melhor, para que nós possamos estar em condições de nos aperfeiçoarmos. E dentro dessas condições que nós temos para nos aperfeiçoar, nós temos que passar por um conjunto de melhoria, por um conjunto de retrospectos, por um conjunto de ações que nos levem a fazer as reflexões necessárias para nos melhorarmos. Tudo que nós temos é como se fosse um espólio. Fazemos um inventário da nossa existência, um inventário daquilo que passamos, um inventário daquilo que vivenciamos, para que a gente, então, resplandeça em luz lá na frente. Temos um preço a pagar aqui atrás, num conjunto de fatos que fizemos, num conjunto de ações que tomamos. Façamos, pois, por onde nos melhorarmos, façamos, pois, por onde nos aperfeiçoarmos. Trabalhemos, meus irmãos, intimamente para nos tornarmos pessoas melhores. Trabalhemos intimamente para nos tornarmos pessoas que busquem o processo evolutivo de aprimoramento, de aperfeiçoamento e de nos interagir e integrarmos dentro da sociedade, dentro da comunidade em que nós vivemos. Ele pede para a gente ver a primeira parte do capítulo 5, Purgatório, número 3 e seguintes, e, após a segunda parte, no capítulo 8, Expiações Terrestres. Veja também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Ou seja, o que ele está mostrando aqui para a gente, e o que ele vai falar lá, daqueles tópicos, é: você só responde por aquilo que você fez. Aí você olha para esse mundo, tantas pessoas passando por severas misérias, severas dores. Aí você fala, mas é impossível. Existem pessoas tomando atitudes tão más para prejudicar milhões de pessoas? Será que essas milhões de pessoas estão sendo prejudicadas? Tem um motivo? E durante o tempo que eu estava lendo, o Espírito ia intercambiando aqui um pensamento paralelo, forma meio estranha da gente interagir, mas mostrando para nós que muitos, quando começam a perceber que tem aquela possibilidade a mais, ele esquece dos momentos de tristeza, de sofrimento, e começa a querer desfrutar cada vez mais daquilo que ele tem, esquecendo que ele pode perder tudo. Ou seja, todos nós precisamos procurar nos aprimorar, nos aperfeiçoar, para podermos crescer espiritualmente, para podermos nos tornarmos seres melhores, para nos tornarmos seres que saibam realmente fazer o bem, que saibam realmente construir e edificar na seara do bem. E assim, a gente agora vai para mais um tópico: o céu e o inferno, ou justiça divina, segundo o Espiritismo. Nós precisamos, assim, estarmos nos melhorando, nos aperfeiçoando e fazendo-nos melhores para termos um melhor amanhã, para termos um amanhã de luz e de fraternidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça e que os bons espíritos possam sempre nos conduzir por caminhos seguros, para que sejamos dóceis às boas intuições e seguirmos confiantes na direção dos céus eternos, que sempre vem para nós, trazendo-nos as bênçãos do amor, que resplandecerão em nossos corações para sempre. 32º. Deus disse: não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isentas de todos os vícios inerentes à imperfeição? Para tanto, fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo que adquirir, quer em conhecimento, quer em moralidade. Ou seja, Deus nos dá a oportunidade de fazermos a nossa caminhada evolutiva. E Ele nos cria simples e ignorantes. Mas compete a cada um de nós fazer o processo de aperfeiçoamento, aprendizado e crescimento. É inerente à nossa necessidade fazer essa busca que nós temos que fazer para nós crescermos, para estarmos em condições de melhor servir a causa do Pai. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, e, se o não fez, é que em sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos, e como tais sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. É, pois, que o fato existe e devemos aceitá-lo. Devemos procurar nos aperfeiçoar, devemos procurar fazer com que sejamos melhores, que estejamos aprimorando-nos para um amanhã de luz e de redenção,
Comecemos agora. Trabalhemos intimamente para fazermos o melhor. Trabalhemos intimamente para construirmos um mundo mais digno para todos nós. Inferir dele que Deus não é bom nem justo fora insensata revolta contra a lei. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo prazeres que outros, porventura, não atingem, senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Nada cai do céu. Todos nós temos aquilo que precisamos, todos nós temos aquilo que necessitamos. E cada um, mas um já nasce sabendo tudo, o outro não aprende nada. São as provas e as expiações. Essa desigualdade significa que quem aprende com facilidade hoje soube aproveitar bem os seus conhecimentos do passado. Quem tem dificuldade de aprendizado hoje não soube aproveitar bem seus conhecimentos do passado, porque é da lei que cada um receba segundo as suas obras. É da lei que cada um faça bem a sua parte para construir e edificar bem o seu amanhã de luz, o seu amanhã de redenção. Todos nós, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, precisamos estabelecer a meta, precisamos estabelecer os padrões de evolução necessários ao nosso crescimento. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quiser, outros, pelas fases de inferioridade e perspectivas novas, respectivas provas. Todos nós vamos passar pelas nossas provas, pelos nossos aprendizados, e o nosso passado é que diferencia. Quem muito sabe hoje, no passado, aprendeu bem para fazer o bem com aquilo que sabia, com aquilo que aprendeu, com aquilo que adquiriu de conhecimento. Aqueles que não sabem hoje usaram mal seus conhecimentos ou não tiveram oportunidade de aprender e terão mais à frente. O processo é de educação de almas, de educação de espíritos. Nós vamos caminhando dentro de um processo até alcançarmos aquele patamar, aquele objetivo, aquela luz, aquele ponto importante para o nosso aperfeiçoamento. Todos nós vamos caminhando, aprimorando e nos adequando às nossas necessidades, às nossas possibilidades. Trabalhemos, pois, intimamente para nos fortalecer, intimamente para nos tornarmos melhores e, assim, sendo cada vez melhores, estando cada vez mais apto a fazermos realmente o bem. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida, o caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei gravada em todas as consciências a todos é ensinada. Essa lei está gravada na nossa consciência, todos nós sabemos dessa lei. A adaptação da lei é inerente ao estado cultural e evolutivo de cada um, porque a cultura vai nos amoldar dentro de um processo de aprendizado. Quem nasce numa tribo africana vai ter que ser amoldado naquele processo para poder sobreviver. Quem nasce no Oriente Médio vai ter que se amoldar naquele processo para poder sobreviver. E assim nós vamos caminhando mais ou menos preso ali. Agora, as reflexões que cada um faz é que vai fazer a diferença para o seu processo de evolução e de aperfeiçoamento. Essas reflexões é que nos impulsionam para o processo evolutivo ou nos estacionam na rebeldia, na marginalidade. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse o seu mérito. Cada um de nós temos o mérito de estarmos onde estamos, fazendo o que precisamos fazer, buscando o aperfeiçoar naquilo que se faz necessário o aperfeiçoamento. E todos nós, ao estarmos aqui, ao estarmos procurando aprender, estamos procurando aperfeiçoar, vamos construindo, vamos edificando e vamos nos refazendo. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo.
E aí vem nós. Cada um de nós vamos criando as nossas dificuldades, vamos criando os nossos empecilhos ao longo da caminhada. Você tem que fazer uma viagem de 400 quilômetros. Aí você faz a primeira parada para dar uma descansada de 15 minutos. Na segunda você fica 40 minutos. Você perdeu meia hora de viagem. E então você vai chegar, às vezes, até uma hora mais tarde, de acordo com uma série de circunstâncias, porque o trânsito vai ser diferente. Uma série de coisas vão ser diferentes e diferenciadas. Por isso, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar atentos como nós estamos fazendo a nossa caminhada, como nós estamos fazendo a nossa travessia no grande mar chamado Terra, nesse grande deserto de riscos e perigos, até que nós aprendamos a fazer desse deserto um bosque cheio de flores, de frutos e desprovido de todos os elementos maléficos que possam nos prejudicar a jornada. Mas o trabalho é íntimo, é de cada um, é de todos nós. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos trabalhando intimamente, nós vamos conquistando um futuro melhor, nós vamos conquistando uma manhã de luz, de paz e de confraternização. O bem, como o mal, são voluntários e facultativos. Livre o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro. O bem e o mal são opções. De acordo com as nossas tendências, nós vamos para um lado ou vamos para o outro. E tem aqueles que ficam sempre mornos no meio do caminho, não faz o bem, não faz o mal, não faz o bem, não faz o mal, e vai crescendo. Vamos dizer assim, 1 centímetro por cada reencarnação. Outros se enveredam para o mal, como o espírito não cai, ele chega no plano espiritual, atormentado pela culpa, pelo remorso, ele se predispõe a fazer o bem e ele reencarna então fazendo uma grande obra do bem. São os processos evolutivos necessários ao crescimento de cada um. A tendência a aproveitar as oportunidades é para espíritos sábios, para espíritos que sabem conquistar uma manhã de luz. E aqui ele nos dá 3 princípios, então. Vamos lá. O sofrimento é inerente à imperfeição. O sofrimento é inerente a estar na Terra. O sofrimento é inerente àquilo que nós fizemos na vida passada. Aquilo que nós fizemos no plano espiritual. E aquilo também que deixamos de fazer numa outra situação. O que nós temos que fazer é aprender a construir um mundo melhor aqui para nós. Segunda, toda imperfeição, assim como toda falta, dela promanada, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Ou seja, cada falta e cada indivíduo tem a sua punição. Então, uma pessoa que mata a outra, no plano espiritual terá uma punição. Mas uma pessoa consciente do Evangelho, conhecedora do Evangelho, que mata a outra, no plano espiritual ele terá uma punição diferenciada. Não sei se para mal, para mais ou para menos. Ele terá outras responsabilidades implicadas e terá que arcar com as consequências e agir segundo as deliberações dos seus protetores, dos seus mentores, para construir e edificar uma manhã melhor. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por meio da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, nós usarmos bem a nossa vontade, nós podemos nos libertar dos males que nos atormentam a vida. Usando a vontade, nós podemos subjugar o nosso karma, construirmos um mundo melhor e procurarmos trabalhar mais ainda no bem. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Cada um de nós seremos responsabilizados e seremos responsáveis por aquilo que estivermos fazendo. Seremos responsáveis e responsabilizados pelas nossas ações e nossas atitudes. E todos nós caminharemos para a edificação e para a construção do nosso mundo íntimo, do nosso mundo de luz, de esperança, de esplendor e de fraternidade. Obrigado a você pela sua companhia até aqui. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. E vamos para o capítulo 8, os anjos. E assim nós vamos de grau e conquistando mais um espaço, conquistando mais uma oportunidade de fazer o bem, nesse grande trabalho de edificação do bem
ao longo da nossa caminhada. No site da FEB você pode encontrar esse livro e tantos outros que vão te ajudar, além de muitas outras informações que vão matar sua curiosidade e vão também ser úteis e instrutivos para a sua jornada. Visite o site da FEB, www.febnet.com.br, e o site da FEB Editora, que é onde vende os livros, que é o febeditora.com.br, que é o que está escrito aqui na tela, para facilitar para vocês. Todos nós podemos nos aprimorar, nos melhorarmos. E todos nós vamos conseguir nos aprimorar e nos melhorarmos à medida que o bem constituir-se em ferramenta que nós usaremos para nosso processo evolutivo, para o nosso processo de crescimento íntimo, de crescimento espiritual. Paz e luz, que Jesus nos abençoe, envolva nossos lares, envolva nossos familiares.